Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou o Hugo Pereira da Orion e hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Lucas Basques, CEO da ABL Winner. Prazer enorme, Hugo. Obrigado pelo convite, cara. Prazer. Bastante coisa pra gente falar hoje aqui, hein? Tem assunto, hein? Vai dar tempo? Deus queira. Vamos ver. Lucas, antes de mais nada, só fazer um agradecimento aí à BSX, uma startup de tecnologia que está patrocinando esse nosso episódio aqui hoje. Uma empresa focada em desenvolver soluções de IoT para esse nosso mercado de engenharia, facility management, muita coisa legal aí na área de tecnologia. Legal. E vamos lá, né? Bora Já lá. começando então um pouquinho sobre a ABL Winner, uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, que hoje é uma das 3 maiores consultorias de qualidade do Brasil, não sei se dá para falar isso. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória de sucesso da empresa nesse primeiro momento. Legal. Bom, então, oficialmente, obrigado mais uma vez, Hugo. Prazer enorme. E você também participou do nosso live, foi muito bacana. Espero corresponder aqui com vocês. Vai dar um show, tenho certeza. Tomara. Se eu fizer igual você lá, eu vou dar um show mesmo, porque foi ótimo, cara. Que isso. Que legal, Obrigado pelo convite. Pô, imagina, eu que agradeço. Bom, da BL é fácil, ao mesmo tempo que é fácil falar, é passional também, né? A minha relação com a BL Winner é muito bacana. E eu vou, obviamente, aqui resumir para a gente começar esse papo. Nós estamos falando realmente hoje aí de uma das empresas que configura entre as 3 maiores do país, o nosso nicho. E o que a gente faz, hoje a gente fala com muito prazer, a gente ajuda empresas a aumentar faturamento e margem através de sistemas de gestão ISO. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ISO 9001. Então é isso que a BL Winner faz. E de forma bem sintetizada, fundada oficialmente aí em 2006, onde de 2006 até 2018, 2019, nós atuamos no que a gente hoje chama de metodologia totalmente tradicional. Aquela consultoria que a gente tinha contrato com o cliente, vai no cliente, visita e ajuda os nossos clientes a implementar sistemas de gestão. Fizemos isso aí durante 12 anos, quase 13 anos. Eu fiz também isso durante boa parte, né? Eu comecei bem novo ali, com 19 para 20 anos, e é a empresa fundada pelo meu pai, Benê, que inclusive hoje nós estamos gravando aqui no dia 8 de novembro, fica um beijo enorme para ele, é aniversário dele. Então, Figuraça, parabéns, tio. Legal, obrigado. E então, fundada pelo meu pai, que atuou durante, né, antes de 2006, já atuava, salvo engano, desde 94, com o sistema de gestão ISO, e aí eu ingressei ali com ele nesse 2006 para 2007, para poder conseguir aí dar apoiar, dar uma nova cara para a empresa, que é o que de fato aí eu posso falar que a gente está conseguindo fazer aí com um time maravilhoso. Fica inclusive um abraço para todo mundo lá da BL Winner, fazendo com um certo sucesso. Então, hoje o que a BL Winner faz é justamente isso, e claro, isso é de forma bem sintetizada. A gente vai falar um pouquinho mais aqui e eu complemento. Legal. E Lucas, eu queria que você falasse um pouco do seu desenvolvimento pessoal e profissional nessa trajetória dentro da BL, porque hoje você é o CEO da empresa, correto? Perfeito. Mas eu sei também que você já foi jogador profissional de basquete. Exato. Então, conta um pouquinho aí desse seu crescimento dentro da empresa. Legal, cara. Legal, bons tempos. Eu costumo brincar, né, que a minha vida de imortal, né, que o esportista, o atleta é quase imortal, né? Durou ali até os meus 19, 20 anos. E eu comecei realmente a praticar basquete, joguei basquete em alta performance dos meus 11 anos até os 19, 20, onde eu me profissionalizei e inclusive hoje está em alta falar, né? Eu joguei ali no Palmeiras no meu último ano e foi um ano muito bacana, mas não só esse ano, foi uma carreira de fato muito legal. E foi, na verdade, fundamental, Hugo. Por quê? Porque, claro, além da sorte que tive de nascer no lar que nasci e aprender muito sobre tudo que eu pratico hoje, o esporte foi algo, hoje é muito claro para mim, fundamental, né? Então, eu não atuei em nenhuma outra empresa, não trabalhei em nenhuma outra empresa, né? A não ser o registro como atleta lá, mas tudo que o esporte me deu hoje eu coloco, né, na BL Winner de uma forma, tanto que nós temos ali um conjunto de 6 valores, a nossa cultura organizacional é muito forte, e um dos nossos valores, que é o primeiro, que é a obsessão do cliente interno, a gente trata o time dessa maneira, cliente interno, é justamente atuamos como um time. Então o pessoal que está assistindo aqui não vai me deixar mentir, a gente realmente atua como um time lá, então é mais ou menos por aí. Esse é o início, né? Legal. E o desafio de ser CEO de uma empresa que foi fundada pelo seu pai?
De vez em quando ele deve dar uns puxões de orelha em você, né? Exato, quer cortar mesada. Eu falo, pô, pelo amor de Deus, não vai cortar minha mesada, né? Mas, exato, isso é interessante, né, Hugo? Porque antes de estar CEO, eu posso dizer que eu já fazia coisas aí que um CEO faz, né? Então, é um desafio muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque durante aqueles início que eu comentei com você, de 2006 até, de 2006 até 2018, éramos eu e meu pai. Nós não éramos uma empresa, né? Entendi. Éramos nós dois. Então nós éramos autônomos e a nossa relação muito mais tranquila. Tempos maravilhosos, maravilhosos, porque assim, era aquilo, nós estávamos sempre juntos. Então, a gente ainda continua juntos, agora de forma diferente, né? Mas era muito legal. Só que depois que você tem time, que você tem famílias, muda o jogo, né? Muda totalmente o jogo. Não é simplesmente mais do meu jeito, né? Então, eu costumo dizer que eu tô aí há 3 anos nessa posição, menos, pouco mais de um ano, mas eu tô há 3 anos ali à frente, né, liderando a Belly Winner, realmente com uma responsabilidade muito grande, que eu adoro isso, eu gosto pra caramba, e é isso, né? Então o desafio é grande, é muito grande. Grande e diário, né? Poxa vida, muito, cara. Muito, muito, muito. Inclusive, mais uma vez, obrigado por ter conseguido arrumar um tempinho na sua agenda para estar aqui gravando hoje. Imagina. A gente conhece a BL Winner já tem algum tempo, até porque vocês nos ajudaram no nosso processo de certificação ABNT, NBR, ISO 9001, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu já queria entrar nesse tema da qualidade. Legal, legal. Vamos desmistificar um pouco, assim, o que é o ISO? É uma instituição? É um selo? E quais são as principais categorias de certificações de qualidade ou de outras dentro dessa categoria da ISO? Legal, legal. Bom, primeiro falar que ajudá-los foi muito fácil, porque Uhum. vocês são realmente diferenciados, cara. É uma baita empresa. Então foi muito fácil. Foi muito fácil. Agora, vamos de fato começar pelo começo aí. A ISO, essas 3 letrinhas, elas vêm lá do inglês, Organização Internacional de Padronização. Então esse é o primeiro ponto importante para deixar claro aqui para a tua audiência. A ISO 9001, ela é só uma das 21 mil outras normas que essa Organização Internacional de Padronização elabora. Então esse é um ponto importante. Legal. E Né? é a mais conhecida também, né? Mais difundida no mundo todo, certamente. Legal. Depois a gente vai falar alguns números aqui, eu endosso isso. Então, esse é o primeiro ponto. ISO é uma organização não governamental, tem a sua sede lá na Suíça, em Genebra, e a partir de lá do escritório principal, existe uma coordenação mundo, são mais de 195 países signatários, e cada país tem o seu órgão ali que representa esse órgão internacional sediado lá na Suíça, em Genebra. Então esse eu acho que é um paradigma já pra gente quebrar aqui. Então a ISO não é só uma norma. Tá. ISO é uma organização internacional de padronização que elabora muitas outras normas. Legal, você falou que a 9001 é uma das famílias, né? Acho que eu posso usar essa nomenclatura. Pode usar. Família 9000, não sei. Mas quais são Pode. as outras principais famílias dessa organização? Legal, bacana. Esse também é outro ponto bacana. Quando você tem, por exemplo, ISO 9001, outro ponto interessante aqui, toda vez que você vê uma norma ISO com final 1, ela é a norma certificável. Ah, legal. Isso. Legal. Isso é muito, isso é interessante. Não sabia. Legal. E isso é interessante, Hugo, por quê? Daqui a pouco eu falo da estrutura dela, mas esse primeiro ponto, né? Muitas vezes nos ligam e falam assim: ah, legal, Belly Winner, mas eu quero certificar na 9001, não, na 9004. Porque ela é maior que a 9001, né? Legal. Falam, não é bem assim. Então, toda norma ISO certificável, ela termina com 1. ISO 27001, Sistema de Gestão da Segurança da Informação. ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Todas final 1 certificáveis. Eu já citei aqui algumas que são de fato as principais no mundo. E não é simplesmente porque eu acho, né? Porque a Belly Winner atua com todas elas. Você tem aí uma pesquisa anual que a ISO solta e ela fala pra gente quais são. Então a gente pode aí falar de algumas famílias. Sem dúvida nenhuma, 9001, né, é a maior delas. Depois você tem 14.000, meio ambiente, saúde e segurança, 45. A 20.000, que é de sistemas de tecnologia, serviço de tecnologia, também tem ficando bem forte, 20.000, final 1, né, parte 1. Depois a 27.001, certamente, que é a que mais, inclusive, nos últimos 2 anos, é a que mais cresce no mundo. Caramba. Exato. Podemos aí
praticamente afirmar devido toda pandemia, crescimento tecnológico. Nós estamos falando de uma norma muito ligada ao setor de tecnologia. Depois, a 27.701, privacidade de dados, tem LGPD no meio, podemos também falar um pouquinho sobre isso. Então eu citei aqui pelo menos umas 6, 8 normas, sem dúvida são as mais famosas. Você falou da 9001 e da 9004. Por mais que a 9001 seja a certificável, dá para cravar que a 9004 também fala de parâmetros de qualidade, metodologia, operação. Eu separo os tópicos por família e cada família 9.000 e alguma coisa, 8.000 e alguma coisa. Dá para fazer essa separação? Legal, Hugo. Ótima pergunta também. E você trouxe bem o termo correto, inclusive, que é família. Uhum. Então, eu vou, por exemplo, na 9001. A 9001 é o Sistema de Gestão da Qualidade Requisitos, ou seja, a norma certificável. A Orion, por exemplo, é certificada na ISO 9001, requisitos. A 9004 é o vocabulário. Então, ela apoia... Legal. Exatamente. Então, assim, ela apoia na certificação da 9001. E você tem outras normas da família que também te dão apoio para você. É como se você tivesse outras normas que vão com mais especificidade em alguns requisitos dessa norma central. Mas correlacionadas à versão certificável daquela família. Sempre. Legal. Perfeito, sempre assim. Sempre. Um outro exemplo bom também para a gente falar é a 27.001, por exemplo. É a norma que trata de sistema de gestão de segurança da informação. Aí você tem uma outra norma, 27.018. Ela já trata do sistema de gestão de segurança da informação em nuvem. Caramba. Entendeu? Então, ou seja, ela vem com mais especificidade. Mas ela é certificável? Não. Ela não é certificável. Né? O que muitas... não vale entrar em tanto detalhe. O que muitas certificadoras fazem é dar o que a gente chama de um atestado de conformidade. É um assunto talvez para um outro podcast, fica muito complexo. Mas eu acho que talvez dessa maneira aqui acho que fica claro para a galera. Legal. E além da ISO, existem outras organizações, instituições de destaque mundo afora que também certificam, por exemplo, em parâmetros de qualidade? Hugo, eu confesso que eu não vou cravar que não existam, tá? Até porque até acredito que sim, eu talvez desconheço. Mas você tem, por exemplo, algumas... acreditações, algumas certificações para segmentos específicos também são bem fortes. Por exemplo, a Beliunia não trabalha, então eu até me dou o direito aqui de erros, com a ONA, por exemplo, que é do ramo da saúde. É fortíssimo, muito forte, né? No ramo da saúde, ali, hospitais, né? É muito forte, laboratórios, mas é bem forte, não é um sistema de gestão ISO, né? Então certamente existam, né? Existe, desculpe, mas eu de fato eu desconheço. Se tratando de uma norma de qualidade, aí falando da ISO 9001, sem dúvida alguma, não só a ISO 9001, as normas ISO, em termos de padronização, são as mais famosas do mundo. É um destaque internacional, né? Sem dúvida, sim. Legal. E Lucas, assim, para quem, como eu, há algum tempo atrás, não tem tanto conhecimento ainda sobre as certificações ISO, queria que a gente fizesse um jogo aqui. Legal. Imagina uma empresa que não tem nenhuma certificação e que está interessada na certificação ISO 9001. Vamos simular esse processo do zero. A empresa não tem nada. Beleza. Beleza? Vamos tentar? Vambora. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Eu sempre escuto, a Orion é uma empresa certificada ISO 9001. Tá. Aí quando a gente recebe o certificado, quando a gente recebe a nomenclatura, né, da norma, a gente recebe a ABNT, NBR e ISO 9001. E eu queria que você me explicasse que tanto de sigla é essa. Por que tem todos esses módulos na certificação? Legal, ótimo. Então vamos lá. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para você que está me assistindo. Você que tem aí, já tem um certificado ou tem aí a opção de pegar um certificado, vai lá e vai estar escrito assim. ABNT primeiro é a Associação Brasileira de Norma Técnica. É isso que significa ali primeiro, a ABNT. NBR, Norma Brasileira. E aí um ponto interessante. A ABNT, ela é a responsável no Brasil para traduzir as normas. Tá. Então a ABNT que é o órgão oficial. Então imagina que, lembra que eu falei no início que são mais de 195 países signatários. No Brasil, quem representa a ISO é a ABNT. Uhum. Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por isso que vem aquilo ali no começo. NBR, uma norma brasileira. ISO, falamos já aqui, a Organização Internacional de Padronização. Vem a siglazinha ISO ali na frente. Número da norma. Estamos dando exemplo aqui a ISO 9001. 2 pontinhos, o ano de vigência daquela norma. Então, por exemplo, a ISO 9001
ela está na vigência 2015. É a 5ª revisão dela. A primeira foi 87, 94, 2000, 2008 e agora a gente está na 2015. Então, isso também é outra coisa legal, porque normalmente a gente tava brincando ali nos bastidores, né? As pessoas muitas vezes nos ligam e falam assim, Lucas, tá maluco? Não quero a 2015, tá atrasado, pararam no tempo aí, Bellwin, eu quero a 2022. Eu falo, não, tudo bem, mas é que, inclusive, outro ponto interessante, a ISO, ela passa por revisões de tempos em tempos, Legal. né? Eu vou melhorar o termo, ela passa eventualmente por revisões, ela passa por uma necessidade de análise crítica para verificar se vai haver ou não necessidade de revisão. E agora, ela passou recentemente e o mundo é consultado e o mundo optou de forma majoritária por não revisar. Então, por isso que, né, para fechar aqui, quando vocês verem a BNT, NBR ISO 9001, 2015, significa que a norma vigente da norma ISO é desse ano, 2015. Legal. Depois eu quero até explorar um pouquinho dessa evolução Tá. das normas ISO, né? Especialmente da 9001. Mas antes eu queria voltar a essa nossa rota, né? Essa nossa desenvolvimento aqui da certificação ISO para uma Legal. empresa. Eu queria que você explicasse um pouco melhor qual que é o escopo principal, a essência da ISO 9001. É realmente gestão de métodos e processo de qualidade. Legal. A gente pode dizer que ela sim, ela tem alguns pontos centrais, tá? Sem dúvida alguma, podemos sim levar dizer que o ponto central continua sendo a padronização de Tá. processos. Sem dúvida, Hugo. Claro, pode ser quem está me ouvindo aqui falando, mas não é só isso. Calma, calma, eu sei que não. Existem muitos outros pontos. Risco e oportunidades, indicadores de desempenho, a melhoria contínua, tal do PDCA, ok. Mas vamos deixar de forma bem clara. Um ponto só, Lucas, a parte de mapeamento de processo, a parte de definir bem, Hugo, quais são as entradas, né, os inputs e as saídas dos processos, o que acontece com aquilo, os impactos. Além disso, quais são ali as competências necessárias para você gerir aquele processo, a parte de responsabilidades. Então, assim, tudo gira em torno desses mapas de processo. E essa certificação, ela é exclusiva para empresas ou eu consigo certificar, por exemplo, um grupo de produtos ou um portfólio de serviços? Ou, eventualmente, até mesmo um profissional certificado ISO, não sei se existe. Legal, legal. Isso também é um ponto importante para a gente desmitificar. Uhum. Sistemas de gestão ISO, como o nome diz, ele certifica o teu sistema de gestão. Então, você aqui que fabrica caneta, não é a sua caneta que tem o sistema de gestão da qualidade ali, que tem o sistema de gestão ISO ele valida é o processo para você fabricar essa caneta, Uhum. né? Então, ou seja, existe uma grande diferença. Inclusive, eu nem entendo de certificação de produto. Existe certificação de produto, certificação de processo. É aqui que a gente fica. Então, são coisas distintas. E o outro ponto que você comentou, se existe ali a certificação do colaborador, né? Existe, sim, uma qualificação que você pode buscar. Basicamente, 2 tipos, tá? Você pode buscar um curso rápido de interpretação dos requisitos da norma ou interpretação mais formação de auditor interno. Então, você sai ali depois de um curso normalmente de 24 horas, habilitado para poder fazer auditorias internas, por exemplo, na ISO 9001. Legal. Então, como eu estou falando de processos, eu imagino que a gente não tenha nenhum tipo de restrição para segmento de empresa ou para tamanho de empresa. Tem algum tipo de barreira nesse sentido? Legal, zero barreira. Tá. Zero barreira. Então, a Bellwin tem clientes de um funcionário que Um funcionário? um funcionário, eles são distribuidores ali de parafusos, compram e vendem, compram e distribuem, é isso. E o distribuidor deles, inclusive, olha, você tem que ter, senão não vendo para você. Então, um colaborador, e temos aí empresas no ramo de facilities, por exemplo, com 12 mil colaboradores, temos aqui grandes líderes de segmento aí, também grandes. Então, ou seja, não existe essa de, olha, ou inclusive só segmento X, segmento Y, só indústria, só serviço. Não. Nós também, a Bellwin atua muito com serviços, né? Por questões, enfim, não sei, mas não existe essa, qualquer tipo de empresa, qualquer segmento é possível conquistar. Deve ter sido fácil certificar essa empresa como funcionário, hein? Pô, essa daí foi mais fácil do que outras, com certeza, cara. Com certeza, é verdade. Legal. E primeiros passos, assim, a pessoa que não tem nada, acordou com o sonho de ter a certificação ISO 9001 daqui a algum tempo. Por onde que ela começa? Bacana. Primeira coisa, Hugo, e aí vem algo que
pouco tempo atrás, e há pouco tempo eu tô dizendo pouco mesmo, pouco mais de um ano atrás, eu não daria essa resposta. Tá? Eu não daria essa resposta. Hoje eu falo de forma muito contundente e com muita tranquilidade. A primeira coisa que a pessoa, se a pessoa, ela realmente agora fala, poxa, olha, eu vou buscar a certificação, ela tem que ter em mente que sistemas de gestão não é fim, é Uhum. meio. Né? E por que eu falo isso hoje de forma muito contundente? Porque ainda, infelizmente, a gente vê uma procura, tá? O que eu acho legítimo, tá? Eu acho legítimo e eu já vou justificar o meu infelizmente. A gente, infelizmente, vê muitas, e aí o muitas são 80% de quem nos procura, procurando sistema de gestão ISO 9001, por exemplo, porque tem um cliente apertando ele. E qual que é, de novo, legítimo? Ok. Mas qual que é o problema disso? Porque normalmente ele não aproveita o sistema de gestão de fato como ele é. Né? A Entendi. gente pode daqui a pouco também e eu trazer de forma prática, um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Mas então a primeira coisa, Lucas, olha o mindset. Qual o mindset? Tenha em mente que esse troço é para você aumentar faturamento, é para você aumentar a margem, é para você deixar a tua empresa mais rentável, é para você dar uma condição melhor para o teu colaborador. É para isso, cara. Não é para você colocar um certificado na parede. Se é isso, pode parar. Não comece. Você vai se frustrar, você vai achar que é custo, você não vai falar de investimento, você vai ficar de saco cheio quando o consultor meu for no teu pescoço e falar porque você não tá fazendo. O auditor vai vir, vai te dar porrada, você vai ficar bravo. Nem Vai comece. parar no meio, Vai né? parar, vai parar, vai parar. Então isso é importante. Hoje eu falo de forma contundente isso, porque é isso. É pra deixar empresas mais fortes. Legal. O primeiro passo, então, ter essa visão, ter esse mindset de que a certificação ISO é um investimento e não um custo e que isso pode, de fato, melhorar a entrega para o cliente final desses parceiros que vão estar sendo certificados. De forma pragmática, ok, a pessoa já tem esse mindset ajustado. Por onde que ela começa? Ela precisa de escrever manuais, métodos, processos? É por aí mesmo, assim, começa com o registro? Legal, legal. Melhor maneira dela começar é ligando para a Belly Winner. Segunda coisa. Boa, tem que Não, vender o peixe, tá exatamente, certo. exatamente. Liga para nós lá. Segunda coisa, aí o que a gente vai orientar você a fazer é o quê? Dentro ali de um diagnóstico, antes de sair escrevendo, Go, é entender como que a tua empresa funciona. Então, isso inclusive, muitas coisas que a gente fala, às vezes, em call para cliente, fala, pô, mas isso é óbvio. Mas o óbvio também precisa ser dito. O óbvio não pode ser subestimado. Então, o principal ponto ali legal, já tem um mindset, bacana. Agora, por onde eu começo? Bora lá, diagnóstico. O que eu tô fazendo? Como que eu tô fazendo? Por que, Hugo, isso é importante a gente começar a escrever? Porque pode ser que você não precise escrever. Eu sei que talvez isso aqui dê até um corte, né? Pô, peraí. O cara que fala disso fala que não precisa escrever. É isso. Essa norma é democrática a ponto de fazer com que a Coca-Cola, a Volkswagen, o Grupo Orion, ou esse meu cliente de um colaborador, entenda qual é o contexto dele. E aí eu estou falando agora já de requisito. É o primeiro requisito da norma. Entenda seu contexto. Legal. Né? Por quê? Porque pode ser que você não precise de fato escrever. Pode ser que o teu processo seja tão intuitivo a ponto das suas ferramentas amarrarem tão bem o processo que o que você vai escrever, na verdade, vai ficar lá no onboard de integração do cara. E você não precisa de fato escrever. Agora, pode ser que sim você precise. Porque, Lucas, olha, aqui são muitos pormenores. Aqui na minha área comercial eu tenho situações aqui que realmente são complexas, existe isso. E eu não tenho só uma pessoa, eu tenho um time com 4, 5, 6, 10 outras regiões. Você precisa escrever? Talvez você precise. Então, é um diagnóstico entender como está. Para só depois, aí sim me perguntar, poxa, eu preciso escrever por quê? Por que eu preciso? Então, esse é um outro ponto muito importante. Então, não necessariamente a gente deve partir direto para registrar, né? Acho que o ponto inicial é fazer esse diagnóstico de qual que é a situação real ali daquela empresa. Exatamente isso, exatamente isso. E depois sim, aí a gente vai analisar e vamos separar o que é a norma. Hoje ela mudou um pouquinho, ela chama ela de informação documentada, mas para ficar sem muito tecniquez, basicamente a norma ela tem como se fosse dividida em duas categorias. Você tem registro, evidência do que você está fazendo alguma coisa, e você tem documento, procedimento, como você faz aquilo. Então, ter essa diferenciação é importante, e aí você começa, quando você deixa isso muito claro, as perguntas devem ser: eu tenho esse procedimento para falar como eu faço isso, eu preciso escrever? Cara, não precisa escrever, rasga esse troço, tá burocratizando, tá engessando, ou então ninguém lê. Por que você tem esse troço aqui? Então, peraí, isso aqui eu preciso para me ensinar a fazer algo? Então, analisa. E isso aqui, eu preciso ter evidência que me comprove algo que está sendo feito? Por quê? Por que eu preciso guardar isso tanto tempo? Por quê? Por quê? Por quê? Então, inclusive, esse é o ponto que eu particularmente mais gosto da ISO. A ISO faz com que você, o tempo inteiro,
fique humilde. Você pergunte por quê. Você levante a mão e fala, não sei lá. Não faço a mínima ideia. Então, beleza. A gente sabe pouco mesmo. Senta, conversa de novo. E aí, por quê? Por quê? Por quê? Então, esse é um dos grandes ganhos. Legal. Lucas, queria que você falasse um pouquinho sobre a etapa de auditoria, de fiscalização. E eu até brincando, porque assim, lá na Orion, quando a gente foi se certificar, algumas pessoas de alguns departamentos nem dormiram na noite anterior da auditoria, preocupados. Ah, o Benê vai vir aqui, vai auditar, vai perguntar, poxa, como é que será que vai ser? Que perguntas que eles vão fazer? Deve ser um medo de muita gente. Então, vamos tentar desmistificar um pouco essa etapa de validação e auditoria. Ótimo, vamos lá. Aqui, você tem aí uma etapa, né? Então, de forma muito básica, depois que a Value Winner te ajuda a implementar o sistema de gestão, existe uma etapa, inclusive, anterior, que é a auditoria interna. A auditoria interna é quando, nesse nosso caso ainda, a Value Winner vai ali fazer quase que um treino oficial, né? Para vir a última etapa, que é a auditoria externa. Na auditoria externa, tem alguns pormenores ali, no primeiro ano é um pouquinho diferente e tal, mas, em linhas gerais, o que acontece é uma empresa terceira, todos os anos, Hugo, vai estar lá com vocês no Grupo Orion para poder verificar se vocês, após terem conquistado, né, terem obtido, se vocês estão mantendo, né? E aí, qual que é o ponto? Eu sei que eu, inclusive, ali durante meus 12 anos como consultor, agora eu tô meio enferrujado, mas como consultor, eu lembro que eu falava, né, pros nossos clientes, eu tava ali normalmente junto nas auditorias, eu falava para eles, olha, calma que inclusive você sabe mais do que o auditor. Então, a primeira dica aqui, se é que eu posso dar alguma dica para quem está nos assistindo, você sabe mais do que o auditor, sempre. Acredite, você sabe mais do que o auditor. E esse é um ponto muito importante, por quê? Porque, de novo, aí vem toda aquela situação. Quando um sistema ele é bem implementado, e de novo eu vou falar o óbvio aqui, na auditoria, por mais que seja algo desconfortável, não é legal alguém chegar e falar, pô, Hugo, e aí, mas por que você tá fazendo isso? O cara senta, fica quietinho, aí você tem aqueles caras ainda, saca? O cara pega uma caneta vermelha e anota e fala, oh, meu Deus do céu, vermelha, tinha que ser vermelha, o que tá acontecendo aqui? O cara tá só te observando. Então, outro ponto importante o auditor, ele tá ali para isso, requisito da norma com que ele tem base para poder auditar. O auditor segue também requisito de norma. 17021 do organismo, a 19011, que é diretriz para ele. Ele está ali para buscar a conformidade e não a não conformidade. Então, esses são dois pontos importantes. Eu diria, de dica aqui você sabe mais auditado do que o auditor e ele está ali para buscar conformidade. Eventualmente podem ter não conformidades? Pode, e é normal, e vai ter mesmo. Mas eu sei que é complicado. Falar aqui, ó, relaxa. Você quer falar, vai tomar banho, relaxa como, cara? Como é que eu vou relaxar? É complicado mesmo. Legal. E Lucas, por exemplo, nesse selo que a Orion tirou, que a gente tirou, tem lá a BNT, NBR, ISO 9001. Isso, Voltando 2015. 2 pontos, 2015. Exato. Se a gente amanhã ou depois for fazer uma atividade fora do Brasil, legal. Eu posso anunciar em outro país que eu sou certificado ISO, ou pelo fato da minha norma ser a BNT-NBR, eu preciso de fazer alguma adaptação, algum complemento para, entre aspas, também ser certificado ISO 9001, por exemplo, nos Estados Unidos? Legal. A melhor resposta que eu posso te dar aí, Hugo, depende e o porquê. Objetivamente, você não precisaria. Por quê? Tá aí uma grande vantagem. No início a gente estava batendo papo do quão famosa, do quão forte é essa marca. Inclusive, isso é muito normal que aconteça com a gente. Fala, Lucas, olha, eu tenho um cliente europeu, asiático, da Oceania, sei lá, América do Norte, e ele quer que eu tenha a certificação ISO 9001. E tá tudo certo. Para operar, até então, nesse caso, Brasil. A tua pergunta foi um pouquinho diferente, então por isso que eu vou no depende. Depende por quê? Porque pode ser que para o mercado que você esteja indo, sim, pode ser que o teu cliente lá fale, não, legal, Hugo, é que essa certificadora em específico, ela atua mais no Brasil. Faz também uma certificação aqui. Pode ser? Pode ser. Mas talvez não seja necessário. Né? Então, assim, por isso que depende, tá? Depende. Mas o que de fato, sim, aí eu garanto que aqui, quando qualquer cliente que falar para vocês, seja ele internacional ou não, no território nacional, o seu certificado é válido. A regra do jogo é a mesma, né? É a mesma, exatamente. Exato. Legal. E como que funciona a vigência? Assim, de quanto em quanto tempo eu tenho que renovar isso? Como que funciona esse processo de renovação, por exemplo, da certificação ISO 9001? Legal. Toda certificação ISO, ela tem vigência de 3 anos. Tá. De 3 anos.
Na prática, você precisa realizar o que a gente chama de auditorias de manutenção. Então você tem aí a primeira, vamos imaginar, né, o Grupo Orion. Vocês conquistaram a certificação em 2022. Em 2022, vocês tiveram lá uma auditoria de certificação. 2023 terão a primeira manutenção, 2024 a segunda manutenção, 2025 vocês terão a recertificação. Recertificou? Volta de novo para o ciclo, manutenção, manutenção, recert. Manutenção, manutenção, recert. E assim vai. Legal. E você falou um pouquinho também sobre a evolução das normas ISO, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor de quanto em quanto tempo que essas normas passam por essa consulta internacional, Tá. de, poxa, vai alterar, não vai alterar, e até pegando o exemplo da 9001, que hoje está na vigência 2015, antes era 2018, né? Desculpa, 2008. Exatamente. E o que mudou da 2008 para 2015? Ah, legal, bacana, ótimo. Então eu falei até aqui no início, né? A 2001, desculpe, a 9001 em específico, ela tá na 5ª revisão. Tá. A primeira foi lá em 87, 94, 2000, 2008 e agora 2015. A mudança mais brusca foi 94 para 2000, né? Eu ainda era muito jovem, não que eu não seja, né, claro, eu era mais jovem do que sou, então eu ainda não atuava. Então, confesso que eu sei pouco. Na prática, sei pouco. Mas 94 para 2000, então, grande mudança. Agora, principalmente, a grande mudança da 2008 para 2015 foi a parte de abordagem de riscos. Então, ela ficou uma norma com uma abordagem de riscos muito mais profunda durante toda a norma. Inclusive, antes a gente até tinha lá um requisito. Hoje nós temos o requisito de ação corretiva. Nós tínhamos o requisito de ação preventiva, que inclusive ele era lá no finalzinho da norma. Então, o que a norma fez? Tira esse requisito de ação preventiva, coloca um requisito lá, 6.1, que é a parte de riscos e oportunidades, e vamos dar um contexto de riscos e oportunidades durante toda a norma. Né? Então, ou seja, durante toda a implantação. Então, essa aí foi, sem dúvida, a grande mudança. Lucas, você estava falando aí, eu estava pensando um pouquinho sobre essas atualizações da norma. Tá. Você comentou de 2008 para 2015. São atualizações muito, talvez, na metodologia, na análise, em conteúdos técnicos. Tá. Só que, por outro lado, a gente vê o mundo passando por um processo muito, muito, muito grande, assim, de digitalização, de inovação, de tecnologia. De alguma forma, esse tema de inovação e tecnologia permeia também as certificações de ISO ou ainda não? A gente continua pautado no método? Bacana, legal. Joia. Aqui, Hugo, você tem o seguinte, e aí, claro, é só a minha opinião. Inclusive, você tem uma norma que é a 56.002, que ela fala de gestão de inovação. Né? Inclusive, a gente recentemente recebemos o Alexandre Pierro, que é uma fera em inovação, e ele falou muito sobre a 56.002 lá com a gente. Então, você tem uma ISO que fala só sobre inovação. Particularmente, a minha opinião, em relação a inserir aí, tá, vamos chamar assim, inovação de forma muito explícita na 9001, eu confesso que, particularmente, eu não vejo necessidade. Por quê? E aí eu vou trazer aqui um exemplo prático, tá? Eu vejo que a norma já tem ferramenta para você, se quiser, colocar isso para dentro do teu contexto. E aí o se quiser, eu acho inclusive perigoso, porque eu acho que hoje quem não colocar isso dentro do seu contexto, tá complicado, né? Então, de forma prática, como que nós, Belo Winner, por exemplo, estamos, fazendo isso? Como é que a gente está fazendo isso? Hoje nós temos os nossos valores. Um dos nossos valores, inclusive, ele é diretamente relacionado à inovação, inclusive ele se chama inovação. O slogan é não tememos o novo. A gente tem alguns critérios sempre assim para os nossos valores. E a gente, durante o nosso dia a dia, e eu posso te dar aqui alguns exemplos, nós temos pautas que favorecem a inovação. Favorecem a inovação. Então, eu vejo que a ISO 9000, ela te dá a ferramenta, eu dei aqui um exemplo prático, e que quem quiser, coloca isso no meio do processo. Entendeu? Ela é aberta para isso. Lembrando que a norma, ela te fala o que deve ser feito, não fala como. O como é com cada um. Então, nos nossos projetos, a gente incentiva isso. Por quê? Porque está no nosso DNA. A gente gosta disso. Nós somos inquietos. Né? É maluco. A galera é doida. Então, nós somos inquietos. Então, a gente incentiva. Então, eu vejo que isso tem algo relacionado à parte cultural da coisa. Então, quem quiser,
dá para colocar lá no meio, sem dúvida. Legal. E se não colocar, acaba que tá ficando para trás, né? Aí, na minha opinião, sem dúvida. É. Hoje em dia, nesse mundo, nessa velocidade que tá, sabe, Hugo, eu acho que não estar confortável neste desconforto da inovação, que de fato inovação, ela é aquilo, a gente sente muito isso na pele, é você ficar realmente muito bem adaptado a apanhar, Uhum. porque você erra muito. Eu diria que, pelo menos com a gente erra muito mais, mas muito mais. Nem me fale. Não é verdade? Então, cara, vocês que também aí dá pra ver que é um DNA com uma, assim, jovial, né? Também imagino que sentem isso. Então, é isso. Então, eu sugiro sempre, e os nossos consultores também, nosso time sempre orienta isso. Olha, e aí? E aí, a inovação? Como é que nós estamos inovando? Uhum. Então, eu acho importante. Legal. Lucas, você falou bastante também de que a certificação, ela não é fim, mas ela é meio. E eu peguei uma frase, não sei se sua ou se de alguém da BL Winner, mas trouxe na íntegra aqui para ler para nossa audiência. Acreditamos que normas ISO não são o fim de uma jornada de qualificação e resultados, mas são o principal meio para ajudar os nossos clientes a terem mais rentabilidade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a maturidade das empresas aqui no Brasil. Você já até falou um pouco sobre isso, mas com relação a essa frase, a maior Legal. parte das empresas que procuram vocês, você já comentou, procuram porque é uma exigência do cliente. Fala um pouquinho sobre essa evolução da maturidade do brasileiro no quesito de gestão de qualidade. Hugo, olha, aí também vem de novo eu de forma bem contundente falando isso, né? Infelizmente, e aí vou aqui também, não é vitimismo não, muito pelo contrário, nós consultorias, somos responsáveis por isso, tá? Pelo que eu vou falar. O mercado, ele realmente acha que ISO é certificado na parede. Entendeu? E aí, por que nós somos responsáveis? Porque falta isso, na minha opinião. Falar, olhar pra cá e falar, ó, não é pra isso. Não é pra isso. Para e para mesmo, entendeu? Então, hoje, Hugo, nós estamos numa. Inclusive, eu confesso que eu tenho tomado cada vez menos cuidado, inclusive, para falar, porque também, né? Mas porque beira, inclusive, muitas vezes a prepotência, né? A gente, infelizmente, tem mandado alguns clientes embora por não entender isso. Entendeu? Então, é ruim? É ruim. É ruim. Mas, e detalhe, nós estamos longe de rasgar dinheiro, viu? Estamos longe disso. Mas nós já entendemos. Modéstia sua. Nós já entendemos que o quanto mais a gente disseminar esse troço que a gente acredita de verdade, que é genuíno, que sistema de gestão é para aumentar faturamento e margem, quanto mais a gente atrair esse tipo de cliente, mais forte a gente vai conseguir fazer com que esse movimento fique. E tem muita empresa séria que a gente conhece aí também buscando isso. Cada um com a sua missão. E tá tudo certo. Mas com a missão alinhada a disseminar que sistema de gestão é meio. Essa frase é minha. Sistema de gestão é meio. Sistema de gestão não é fim. Eu costumo dizer, Hugo, e quem tem ISO 9001 aqui, ou outra certificação, vai concordar comigo, que quando a gente tava ali, inclusive com certo receio de falar, pô, nós vamos falar isso pro mercado então, porque é muito mais cômodo, Hugo, eu falar, bora, vamos lá conquistar essa certificação, legal, protocolar, passou, parabéns. O nosso trabalho, ele é facilmente medido. Passou ou não passou? É muito fácil. E eu lembro que eu, em conversa com meu pai, falei, pai, chegou a hora, deu, tá chato esse troço, os caras vêm aqui e não quer. E aí? Aí eu falei assim, e meu pai é um cara muito prático. Acabou, bora, vamos. Eu falei com ele, é o seguinte, se amanhã ou depois, o cliente que chega aqui falar pra gente o seguinte, foi assim que a gente tomou a decisão, tá? Ele falou assim, ó, eu falei pra ele, pai, se o cliente falar pra gente o seguinte, ô Lucas, Benê, BL Winner, time, não preciso mais da ISO 9001, sabe por quê? Porque o cliente que tava me pedindo ISO 9001, agora ele quer que eu pinte as minhas paredes todas de rosa. Eu falei, nós vamos ter que aprender a pintar parede. Então é meio. Então, aí eu lembro que na hora ele falou assim: é isso aí, acabou, muda, vambora, vamos comunicar assim. Então, foi isso. Então, hoje a gente fala de forma contundente porque é a nossa maneira mesmo, é genuíno, mas é esse recado que a gente quer passar. O mercado e a gente precisa fazer isso, precisa ajudar o mercado a entender isso melhor. É meio. Sistema de gestão é meio. Eu
tive que estudar bastante para estar aqui conversando com você. Imagina, Não é um cara, tema imagina. que eu domine tanto. Uhum. E eu até vou compartilhar uma informação do relatório da Unido de 2017. E o título do relatório era Impacto da Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade ISO 9001 no Brasil. E o que eu vou comentar aqui agora, eu acho que corrobora com o que você acabou de comentar, de que é meio e não fim. Legal. Foi uma pesquisa feita com 101 compradores, com volume anual de compras variando entre menos de $1 milhão a mais de $1 milhão. Isso anual. Legal. E 95% dos compradores consideram que a certificação ISO 9001 é um forte critério, é um critério importante para avaliação de fornecedores. Legal. Então, acho que quem ainda não se atentou a isso está dormindo no ponto, né? Eu tenho certeza que tá. Eu tenho certeza que tá. E aí é aquilo. Eu chamo a atenção justamente para esse ponto, Gô, que sem dúvida, essa pesquisa corrobora, e ao mesmo tempo também ela corrobora com esse ponto dos 80% que nos procuram, que provavelmente são esses compradores falando: se você não tirar a ISO, eu não compro mais de você. Uhum. E aí esse cliente simplesmente, então vamos lá, bora, burocracia, vamos tirar esse negócio. Então realmente dá pra gente fazer duas análises aí, né? Então mas é interessante. Esses dados que você buscou é uma pesquisa extensa, robusta e legal você trazer isso. Eu queria trazer um pouco também um testemunho ali da nossa operação na Orion. Ah, Eu lembro que quando a gente conversou no BLcast, né, no podcast da BL Winner, você me fez uma pergunta assim: o que motivou vocês a tirarem a certificação? sim. E você me perguntou, poxa, o quanto que o mercado tem pressionado vocês a tirar isso? E eu lembro de ter respondido que, Lucas, hoje nós não temos nenhum cliente que exija, mas a gente entende que a certificação é uma forma de acreditar que os nossos processos eles estão consolidados e isso, de forma direta, impacta na nossa produtividade, impacta na nossa organização, impacta na qualidade do serviço que a gente entrega para o nosso cliente final. E aí eu trouxe alguns dados aqui, que eu também queria ouvir um pouco, alguns comentários seus em relação a isso, porque hoje, assim, se a gente for fazer uma análise mundo, tá? A gente tem aproximadamente 1,1 milhão de empresas certificadas ISO 9001 no mundo. O Brasil, fiquei feliz com essa informação, é o país da América Latina com o maior número de empresas certificadas. Estamos ali beirando 16 mil selos nessa última atualização que eu vi. E é um número muito menor do que em países europeus. E também dá para a gente fazer uma correlação de que a produtividade média do brasileiro ela é muito menor do que a média dos países europeus. Claro que tem um fator cultural, claro que tem um fator de tecnologia também embarcado nisso tudo, mas eu queria que você fizesse um pouco dessa correlação entre ter um método claro de gestão de qualidade e a produtividade de empresas, de pessoas, de países. Dá para cravar mesmo essa correlação entre qualidade, independente do cliente estar exigindo ou não, tá? É a qualidade pela qualidade, a essência. E a produtividade. Legal. E eu acho que sim. Eu acho que dá para cravar. Até porque nessa relação, quando você traz isso, Hugo, hoje você tem aí dos top 10, e aí, base de dados que eu vou dar aqui, a ISO ela solta uma survey, né, uma pesquisa todos os anos. Em setembro, essa pesquisa sai e ela pauta ali e traz dados como esse, por exemplo. A última que saiu foi agora 21. Inclusive, ela saiu com atraso, 20 não teve. Top 10 mundo, você tem 5 europeus, tá? Talvez eu me fale e esqueça um ou outro aqui, mas eu sei que inclusive estão todos na frente do Brasil. O Brasil é o 10º no mundo, né, em certificações ISO 9001. Mas você tem Espanha, França, Reino Unido, mais dois. Itália. Obrigado. Itália, inclusive, é o segundo, exatamente, quase 90 mil empresas. E você tem mais um aqui. Então, assim, sem, claro, também entrar com muita profundidade, mas pegando esses dados e analisando friamente, eu creio que sim. Eu creio que dá para fazer essa correlação, né? Por quê? Porque falamos, inclusive, aqui que um dos corações, um dos pontos centrais do sistema de gestão ISO 9001 é a parte processo. É você definir quais são quais melhores sistemáticas de processo para o teu negócio. Então, se você tem aí um dado que diz que a produtividade do europeu é maior do que a produtividade do brasileiro, e você tem aí, se você juntar provavelmente todos os europeus,
certamente vai dar talvez 10 vezes mais do que certamente não, só a Itália já é quase 10 vezes mais. Então vai dar muito mais do que isso, 15, talvez 20 vezes mais. Então eu tenho certeza que a gente pode sim fazer aí de novo, analisando friamente esses dados, uma correlação. Então tá aí um outro dado que, de novo, corrobora aqui o que a gente vem. Legal você ter trago isso daí, a gente endossa aqui com alguns dados. Perfeito. Não, e é bacana que a gente sentiu isso na pele na Orion. Tá. Em termos da engenharia aqui, né, a gente percebia que muitas vezes as pessoas ficavam curto-circuitando ali, gastando energia, tentando descobrir qual é o processo certo, qual é o meio correto para que eu atinja esse objetivo. E agora que está tudo muito bem desenhado, muito bem descrito, fica fácil. E isso naturalmente impacta na produtividade, né? Sem dúvida, Hugo, sem dúvida. E aí, muitas vezes, né, a gente ali, quando a gente está implementando o sistema, a parte de mapeamento de processos é realmente o mais demorado, é onde a gente ali também busca deixar claro para o cliente. Normalmente a gente sempre vai, olha, onde que está doendo mais? Qual o processo que dói mais? Pô, meu marketing. Então vem cá, vamos nele aqui. O marketing, onde dói mais? Por quê? Porque talvez a gente sempre busca o menos esforço possível no início com o melhor resultado para poder provar logo de cara e, olha, vale sim a pena aqui neste caso a gente ficar 1, 2, 3 dias, uma semana desenhando isso e deixando claro. Por quê? Porque é uma semana que vai te livrar, cara, sabe lá quanto tempo, né? Então, legal esse teu testemunho, Hugo, de realmente ter sentido lá, inclusive a gente fica feliz por isso. É que realmente é isso. Vale a pena? Cara, vale a pena. Legal. Lucas, a gente falou bastante sobre a ISO, especialmente sobre a ISO 9001, mas eu não poderia perder a sua presença aqui e te perguntar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu sei que também é uma área que vocês dão consultoria. Muitas pessoas brincam que no Brasil tem leis que pegam e tem leis que não pegam, né? É verdade, cara, é verdade. E parece que essa pegou. Então eu queria que você fizesse um resumão, assim, quais são os pontos principais que as pessoas precisam de estar atentas a essa proteção de dados, que cada vez mais tem sido cobrada, né? Exatamente. Eu estou falando de uma lei aí de 2018, né, onde realmente entrou em vigor ali 20. Lucas, praticamente não sou especialista em LGPD. A BLWin, a gente tem lá um time muito capaz que certamente falaria muito melhor do que eu aqui. Mas, em termos gerais, o que eu posso realmente falar aqui para a audiência é que, independente, né, do tamanho, seja pequeno ou médio, o que tem acontecido com a gente são clientes que nós estamos ajudando maiores, né, principalmente grandes escritórios de advocatícios, são clientes da BLWinner. Nós temos também muitas empresas de engenharia de software, ramo tecnológico, escritórios contábeis. Esses são os 3 segmentos que a gente vê muito fortes, buscando inicialmente, principalmente grandes clientes, advindos de cobrança lá da GDPR, que é a LGPD europeia, e chegou aqui. Então, de fato pegou, né? Já pegou. O que ainda não houve, pelo menos eu desconheço, alguma autuação realmente que chamou a atenção do mercado, né? Algumas muito poucas, né? Muito pequenas ainda. Exatamente. Tem aí um movimento, né, que a NPD e Procon tem começado a atuar. Então, assim, o que de fato eu posso afirmar que quem ainda não buscou adequação, é importante ficar atento. É importante ficar atento porque já está em vigor, né? Então é o que você falou bem, a gente realmente fica esperando o troço pegar aqui no Brasil, mas de fato o LGPD já pegou, e aí, enfim, eu me limito a esses comentários, mas com certeza se alguém precisar aqui, vai dar uma ligada lá, a gente vai botar nosso time para falar lá, vai ajudar com certeza. Legal. Chegamos ao final, meu amigo, do nosso bate-papo. Acho que deu para falar bastante aí sobre isso, sobre sistemas de qualidade, para desmistificar um pouco isso que pode assustar muita gente, muitas empresas, né? É verdade, Hugo. Cara, passou rápido mesmo. Muito rápido. Eu espero pô, cara, que tenha agregado para vocês aí, hein? Depois você me dá o feedback da tua galera. Eu espero que tenha agregado, cara, de verdade. Com certeza, Lucas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Aqui é convite vitalício, as portas estão sempre abertas. Mais uma vez, parabéns pro seu pai. Conheço, uma figuraça, uma pessoa que me inspira muito, uma pessoa muito jovial na forma de pensar. Então, parabéns aí pro seu pai. Pô, cara, obrigado, e somos nós que agradecemos. Inclusive, vindo pra cá, ele também deixa um abração pra você. Legal. E vocês estão de parabéns, Hugo, cara, assim, fica aqui meu registro de... Eu lembro quando a gente... inclusive, foi meu pai, né, que conversou com a Camila. Carol. Com a Carol. E ele falou... E a Carol falou, não, olha... Tem o Hugo, pode falar com o Hugo, que bom, ele, né, acho que vai dar super certo nessa ocasião lá no BLcast. E, cara, quando a gente se conheceu, deu pra ver que você é uma máquina, cara. Então, assim...
parabéns, dá pra sentir, cara, nos bastidores a gente conversando, que você tem, sabe, a gente fala na Bellwinner lá, desculpe aqui a maneira, mas a gente fala que tem tesão no negócio, sabe, cara? Então, gosta mesmo da empresa, cara, e a gente admira isso, sabe, Hugo? Porque Legal. isso cara, é difícil de ver, né? E quando a gente vê, e a gente é tudo assim lá, tem tesão mesmo, gosta do negócio. Então parabéns, cara, pra você. Você tem, pô, uma carreira brilhante. É um prazer a gente, pô, se relacionar, cara. Então, assim, conta com a gente, comigo, com a BL Winner, com certeza. E é um enorme prazer estar aqui com vocês na Go Talks e eu desejo tudo de melhor pra vocês, cara. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Para vocês que ainda não se inscreveram nos nossos canais, façam isso agora, porque eu tenho certeza de que os próximos convidados serão tão incríveis quanto foi o nosso ilustre Lucas Basques. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.